Agora, desculpa, tá? Que eu tive um problema semana passada e a gente teve que remarcar. Imagina, sem problema nenhum. Essas gravações remotas também permitem essas remarcações também, né? De maneira mais fácil, assim, né? Sandra, tudo bem? Tudo bom, você? Tudo bem também, prazer. Aqui a gente já tá gravando, porque a gente gosta de começar assim, batendo esse papo de maneira descontraída. Começando a nossa semana aqui, hoje é uma segunda-feira de manhã, nuvens baixas aqui em São Paulo, temperatura fria. Você é de São Paulo? Você está em São Paulo agora? Não, eu sou carioca e tô no Rio. E como tá aí? Pois é, você falou, eu acabei de olhar pela janela. Olha, até ontem estava um dia assim, cinza, escuríssimo. Hoje ele amanheceu cinzento, mas estou vendo um solzinho querer abrir. Amém. Tomara que a nossa semana seja uma semana de sol. A gente recebe aqui hoje no Sistema Solar e Podcast Sandra Koguchi, cineasta, que tem filmes maravilhosos, mas que eu acabo sempre definindo como filmes deliciosos. E o Três Verões é um filme delicioso, realmente. Muito leve, eu acho que assim, né, quem tiver aí ouvindo a gente e tiver passado pelo Três Verões aí nesses dias, fica ligado, fica de olho, já dá o play, porque é um filme muito legal, que tem uma definição de Brasil muito interessante. Fim de ano é o pesadelo do caseiro. Delicious, delicious. Ela é vegetariana, madá. Ah, tadinho. Ih, gente, é aquele moço da tornozeleira, né? Abre logo essa porta pra esse homem deve ter trauma de portão fechado. Mais de 10 chamadas desse número. Eu achei que podia ser uma coisa urgente. Gente, o que é isso? Pronto, ela é responsável. O quê? Responsável do quê? Sai fora. Nós temos um mandado de busca e apreensão. Madame, o senhor Edgar foi preso. Ah, para com isso. Falo que ele olhava a mão de todo mundo. Madame, como é que a gente vai fazer pra receber os atrasados? Hein? Não adianta ficar me olhando com essa cara, não. Que eles não depositaram nada, eu tô praticamente fazendo milagre e tirei da caixinha da reserva. O senhor não sabia de nada mesmo? Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Ô, pessoal, eu conversei com o Edgar. E o Edgar faz questão de dizer que gosta muito de vocês. A única coisa que o Edgar pede é um pouco de compreensão nesse momento. Oi, meu amor, pode chegar. O patrão ficou maluco, hein? Olha os Buda. Aqui, à minha esquerda, essa primeira casa com tapume, é porque confiscaram os bens, né? Essa é daquele cara do negócio do helicóptero, preso. Ih, vocês deram sorte. Olha ele ali, pega. Ele tá preso, mas é domiciliar. Você me irrita com essa tua alegria. De onde é que você tira isso, hein? Ô, Edmilson, eu não tô sendo presa não, tá? É só aquele... Como é que fala o negócio? Condução coercitiva. É só coercitiva. Sandra, bem-vinda. A gente vai falar de Três Verões, também vamos dar um mergulho um pouquinho mais aí profundo na sua carreira. Mas me conta, como é que tá sendo esse lançamento, assim, né, do Três Verões, que tem vários lançamentos, né? Você vem há muito tempo aí, né, colocando esse filme na estrada, no ar, aí, pelo mundo afora. Como tem sido todo esse processo durante a pandemia? Olha, tem sido incrível. Eu outro dia falei assim, se alguém me contasse há 7 meses que o lançamento do Três Verões seria assim, eu ia morrer de rir, ia falar, que isso, brincadeira. O filme, eu acho que no futuro, quando a gente olhar para 2020 e quiser falar assim, o que aconteceu com o cinema na pandemia, eu acho que ele vai ser um ótimo estudo de caso, porque o que aconteceu com o filme? A gente estava em pleno lançamento, né? Ele foi lançado na França no início de março. Aí a gente estava na campanha promocional do lançamento dele no Brasil. 6 dias antes a gente suspendeu tudo porque
foi declarada a pandemia, né? Enfim. E aí, o filme, em países onde a pandemia foi mais bem controlada, né? Principalmente na Europa, ele está sendo lançado, ele vem sendo lançado, alguns lançamentos grandes, por exemplo, na França, ele foi relançado em 91 salas, ou seja, ele segue a sua carreira, está em cartaz na Holanda, vai sair na Espanha, Polônia, enfim, foi lançado num monte de lugares. E no Brasil a gente ficou durante um período se perguntando o que fazer e chegamos à conclusão de que nesse momento a melhor maneira de chegar nas pessoas é como a gente está lançando, que é no streaming e nos drive-ins. Assim, eu acho que quando você faz um filme, o que você mais quer é que ele chegue nas pessoas, né? O teu sonho é esse. Ele é um filme que inicialmente estaria sendo lançado no cinema. Nesse momento não dá para a gente declarar o nosso amor ao cinema em salas de cinema. Enfim, existem muitas maneiras de você ver um filme, né? Eu estou muito feliz, na verdade, porque estou recebendo tanto retorno bacana, assim, nossa, está me deixando tão alegre. Você chegou aí em algum drive-in ali assistir o filme? Você chegou a pegar alguma sessão? Eu fui no Open Air, o filme abriu o Open Air, né? Que foi na Marina da Glória, aqui no Rio. Delícia. Uma tela, acho que é a maior tela do mundo, eles falaram, 325 metros quadrados. E aí, como foi a sensação de ver o filme ali? Só a tela já é um espetáculo, né? Totalmente. Você sabe que foi sensacional, porque já na entrada, chegando na fila, a gente estava parado esperando para entrar, tinha uma fila de carros, obviamente, e o rapaz que organizava ali, responsável, não sem saber que eu era diretora, nada, falou, esse filme aí é ótimo, tá todo mundo gostando, que tinha tido uma sessão antes de convidado. Tem gente ali, tá cheio de gente sentada ali na grama, sem pagar, sem nada, vendo o filme, ligaram o rádio. Ligaram o rádio, é maravilhoso, né? Como a gente pra pensar, né? Quem diria... Eu tava... Bom, Três Verões, ele conta a história de três verões, né? 2015, 16 e 17? Exatamente. Sempre na última semana do ano, entre o Natal e o Ano Novo, e sempre numa casa de praia, num condomínio de luxo, né? À beira-mar. A gente vai acompanhando a história dessa família, que no primeiro ano parece que está tudo bem, com alguns sinais assim, um pouco estranhos, e na verdade a família, a situação deles se desmonta completamente, eles estão envolvidos num escândalo de corrupção. Uma das muitas histórias que a gente ouviu muito nesses anos, mas que não, a gente continua ouvindo, né? O filme está mais atual do que nunca. E só que essa história do cara que é preso, rico, poderoso e todo escândalo e tal, na verdade a gente acompanha pelos olhos de personagens que normalmente a gente nunca vê, que são sempre assim os figurantes, ou então eles estão invisíveis, não estão nem no enquadro. Perfeito. Que são os empregados. Então a protagonista do filme é a caseira da casa, que é o personagem da Regina Casé. E é engraçado, assim, de ver, né, a visão, porque realmente a gente não para pra pensar que dentro daquela casa existiam pessoas que não sabiam daquele esquema, né? Então, assim, esses empregados, como eles reagem diante dessas situações, que é o que você diz, quando a gente vê a matéria ali no jornal, você nunca pensa do lado de cá, né? Mas esse também é muito o olhar do cineasta, né? De onde veio a fagulha da ideia desse filme, assim, desse roteiro? Olha, da melhor maneira possível, de uma curiosidade mesmo, de uma pergunta genuína que é assim, gente, o que será que acontece com as pessoas que estão em volta dessas pessoas, entendeu? Que dependem delas. E ao mesmo tempo, assim, eu fiquei com muita vontade de falar desse momento do Brasil, né? Disso que estava acontecendo, que na verdade ainda está acontecendo. Continua, né? Continua. Eu acho que o filme é até muito anunciador do que a gente está vivendo hoje, né? Porque o filme está chegando em 2018. Ele é pré-apocalíptico, né? Exatamente, ele é.
The Day Before, né? Ele é o dia antes que desmorona tudo. Amanhã, é. Isso até, a gente estava falando do lançamento, tem um outro negócio que é curioso, assim, que é o seguinte, o filme fala do quê? Ele fala de quando desmorona tudo, como é que você faz para inventar soluções, né? Ser criativo, fazer do limão uma limonada e tal. E até no lançamento do filme a gente se viu confrontado a isso, né? Olha. Fechou tudo, fecharam o cinema. Como é que a gente faz para pensar o que fazer? O filme dentro do filme, né? Não é? E esses personagens, como é o personagem da Regina Casé, a Madá, são personagens muito emblemáticos assim do Brasil, que a gente conhece, vê muito, mas que acho que fala muito pouco deles, né? Total, e são tão valorosos, né? Porque eles têm ali questões de valores internos que, né, que você sempre tira ali esse aprendizado dessa, né? Tanto que tem uma hora, como você consegue ser tão feliz toda hora? Tem essa fala no filme, né? Porque tem um outro personagem que a gente não falou ainda, que é o velho pai, né? O patriarca, o pai do Edgar, que é o dono da casa, que está envolvido nos escândalos e tal. O pai dele, que é o Seu Lira, que é o personagem do Rogério Frois, é assim, o único personagem humanista do filme, né? Um professor que ama os livros. Ele também se tornou um figurante, ele também está sem lugar. Total. Ele também é invisível, né? E também existem tantos por aí, né? Que são os pais né? Os pais das pessoas que praticam aí a corrupção e tal, né? É uma outra geração, né? Exato, a gente tem aí quase que um encontro mesmo, né? De gerações e de classes sociais, e todos dentro da mesma casa ali, né? Essa casa tão típica também de veraneio, né, brasileiro, assim, das lanchas e tal. Sandra, com a Regina você já tinha trabalhado, né? Quantos anos vocês se conhecem, assim? Muitos anos. Olha, a gente fez... Bom, também somos amigas há muitos anos, mas fizemos eu dirigi um curta chamado Laika, que até está nesse momento no YouTube aberto, de graça, que a Vitrine resolveu relançar, porque Vitrine Filmes, que é a distribuidora, porque foi um filme que a gente fez, ela também é protagonista, né? Chamado Laika, que é no Rio de Janeiro, e, enfim, um momento hoje em dia histórico, também muito emblemático, uma época do Rio de Janeiro, assim, início do funk, uma época muito característica, assim. E desde esse momento que a gente falou, agora vamos fazer um longa, se a gente se prometeu fazer um longa. E trabalhamos juntas em muitas coisas. Eu dirigi um programa chamado Brasil Legal com ela. Maravilhoso. Enfim, os anos foram indo e a gente acabou que eu tinha que achar o projeto certo, entendeu? E esse é que foi o projeto certo. Era aos domingos, né, o programa? O Brasil Legal não, era terça-noite. Terça-noite, isso, nossa, que legal, olha, eu assistia muito. E a Regina, eu acho que ela tem justamente esse lugar que funcionava muito nesse programa e funciona muito nos filmes que ela faz. Um entendimento artístico do que é o Brasil. Eu acho que ela tem essa clareza artística, né, do que é o Brasil. Ela consegue interpretar tudo isso assim de maneira genial. Agora, Sandra, você também tem escolhas nos seus filmes, né? A gente falou aqui de nomes de grandes atores e atrizes. Você também tem escolhas por não atores, né? E você vem de uma coisa também do documentário, né? Uma linha também documentarista aí no meio de tudo. Como você trabalha? Você realmente tenta fazer aí uma conexão entre a ficção e o documentário? E é daí que vem essa escolha dos atores da vida real, assim? Acho que, assim, eu me interesso... Bom, primeiro que eu estou nesse mundo do audiovisual por dois motivos, eu acho. Porque eu gosto de contar histórias e porque eu adoro gente. Qualquer filme que eu vá fazer, ficção ou documentário, a primeira coisa que eu penso são as pessoas. Se eu tiver que falar de algum lugar, eu vou primeiro encontrar as pessoas. É realmente a minha porta de entrada e é ali que eu fico também. Eu acho que o rosto é a melhor paisagem, sempre. E há um ponto que às vezes não tem muita diferença para mim se aquilo é documentário ou ficção.
porque eu acho que o trabalho é você chegar num lugar de uma verdade, que é a verdade do filme, né? Não tem uma verdade absoluta, mas que é o olhar daquele filme. Como é que você chega ali? Seja com um ator, seja com alguém que nunca atuou, aonde está a conexão entre aquela pessoa e aquele personagem, um terreno comum. É isso que eu estou sempre procurando. E o trabalho que eu faço sempre para chegar nesse lugar. E aí eu fui fazendo outras coisas, né? Eu comecei como uma artista, assim, fiz até um negócio que tem a ver com isso, que eram umas cabines, que eu convidava as pessoas para ficar sozinhas com a câmera. Isso foi fora do Brasil? Foi aqui no Brasil? Começou no Brasil e depois eu fiz isso em 6 países, assim, no mundo. Há 30 anos atrás. Era quase isso aqui que a gente está fazendo aqui, ou seja, uma videoconferência onde 2 personagens se encontravam, assim? Isso também é muito engraçado, porque tem que imaginar, para quem é mais jovem, que houve um momento em que não existia o digital. Então, que isso era longe, né? Era impensável. Então, a ideia era o quê? Na época, se você fosse filmado por uma câmera, em geral você estava numa situação de poder assim muito desigual. Entendeu? O cara que era filmado, ele não tinha poder nenhum. Aí eu comecei a pensar assim, e se essas pessoas tivessem algum poder de decidir sobre o que elas querem falar, como é que elas querem se enquadrar? E aí eu fiz um negócio que era inverter. Eu estou sempre invertendo, né? Agora eu estou contando a história pelos pessoal que está sempre no cantinho. Perfeito. Tem muitas coisas em comum, se você for olhar para os trabalhos. Então, eu fiz essas cabines que eu botava na rua, a pessoa entrava e tal, e depois tinha uma cabine para assistir, também em lugares. E criava essa conexão, muito antes de existir era o avô, né, do Skype. Total. A rede social. Agora, você fica com o olho aberto, assim, no seu dia a dia para achar esses não atores, assim? De repente, você fica ali, você tem uma pessoa ou outra, você fala, nossa, que tá guardado numa caixinha, assim, você fala, um próximo filme, eu acho que essa pessoa tão interessante. Como é essa seleção, esse hackeamento dessas pessoas? Os testes, como é que você faz os testes para achar, né, esses não atores, da onde eles vêm, assim? Olha, primeiro, eles vêm ou porque eles carregam uma história que é muito interessante, né? Aí você que tem a ver com filme, às vezes. Pensa assim, puxa, isso aqui podia ser um filme, ou isso aqui mereceria ser contado, e tal. Eles têm algum tipo de carisma. Ou então é o contrário, você quer contar uma história, como foi no meu filme Mutum, que é baseado num livro do Guimarães Rosa. Então tinha um protagonista nessa história que era um menino. Aí eu pensei, como é que eu vou achar esse menino? Eu não queria um ator mirim. E a história se passava no sertão, então eu queria alguém de lá. Então começou assim, indo em escolinhas rurais, encontrando crianças. Também é um grande aprendizado para mim. Total. Porque quando você faz um filme, entender o melhor jeito de fazer aquele filme já é um pedação do trabalho. Porque não tem uma coisa... Cada filme pede uma coisa diferente. Tem um manual diferente, né? Então aí, por exemplo, nesse caso, eu fui com a Ana Luísa Martins Costa, que foi a co-roteirista, pesquisadora, e a gente viajou pelo sertão, assim. Meu filho era bebezinho, fomos nós e um bebezinho. Que delícia. E ia nas escolinhas rurais, assim, fazia uns jogos, umas dinâmicas com os garotos, e assim eu fui achando, entendeu? Muito Cada filme é um jeito, é uma história. Claro. E tem toda uma jornada que é delicioso viver essa jornada, né? O filme também não é só o produto final na tela, né? Também ele é muito do que se vive nesse processo todo, assim. Existe, Sandra, um novo processo por aí? Como é que é? Você já tá pensando em algo assim? Como que você tem vivido nesse momento? Bom, pensando em algo, eu sempre estou, né? Você acha que todo mundo... Você vai acumulando, até porque é tão difícil, demorado de você conseguir fazer um filme, né? Que ao longo daquele tempo você vai acumulando muita coisa, que também vão acabar entrando em outros filmes, né? Verdade. É sempre um processo. Estou com várias ideias e esse período da pandemia, estou na quarentena, então escrevi muito.
Mas é meio cedo para falar, até porque tem tantos pontos de interrogação nesse momento sobre como é que vai ser para a gente conseguir continuar fazendo os filmes, né? Você viu muito o mercado, como é que você viu seus amigos e amigas cineastas, assim, como é que você tem lido o mercado? Como é que você entende o futuro? Em que momento que a gente está? Olha, a gente está vivendo uma situação muito difícil aqui no Brasil, né? A gente tem um governo que não só não apoia, como faz praticamente uma guerra contra a cultura, contra a arte. É muito difícil. A gente já estava vivendo uma situação difícil quando chegou a pandemia. A pandemia acentuou problemas que já existiam, né? Então, isso é um aspecto. Aí tem outros aspectos, né? Teve uma mudança no mundo do audiovisual, e isso aconteceu em todos os lugares, né? Muitas coisas acho que vão mudar, estão mudando, a gente tem que entender por que, como, aonde. Tem um lado muito interessante, sempre que tem uma mudança é muito interessante. Isso às vezes me lembra também, quando eu estava começando, a gente estava falando mais cedo, assim, como é que foram as mudanças que foram acontecendo, como é que elas foram abrindo coisas interessantes, maneiras de fazer, linguagens. Exatamente. Então eu vejo tudo isso, sabe? Eu vejo novas possibilidades, eu vejo uma situação muito difícil, particularmente no Brasil. Eu sou de uma geração que começou a fazer cinema quando o cinema tinha acabado. A gente falou aqui do Laika, do curta, naquele momento não tinha mais cinema praticamente no Brasil. Verdade, né? A gente filmou em 94, tinha acabado. Eu estava ali Começo dos tentando anos 90. começar a fazer cinema e não tinha mais cinema. Tinha tido o Collor, né? Exato. Também acabou com tudo. Então a gente também sabe que não é tão fácil assim acabar com tudo. Você acaba com tudo, aí aquilo vai ali e renasce. Renasce de outro jeito, porque não tem como não existir. Ninguém vai parar de fazer. Reverbera em algum lugar, né? Reverbera isso tudo em algum lugar, né? Principalmente se você espreme tudo isso, tenta abafar tudo isso, não tem jeito, isso, né? Isso explode. Então, assim, claro, a gente pensar que esse momento da dificuldade ele vai gerar uma explosão, né? De sabores aí, de cinema aqui mais pra frente, justamente por causa disso, eu acredito, assim. Eu acho que tem muita gente que tá louca pra estar, né, agora na rua fazendo filme, filmando e criando e tal, e não pode, né? Não pode, ou se pudesse também não consegue. Agora, Sandra, se a gente fizesse aqui o 4 verões, e aí o 4 verões fosse 2015, 2016, 2017 e 2020, como é que estaria aquela casa? Pode ter certeza que eu penso bastante nisso, né? Sensacional. Porque eu me apeguei tanto a esses personagens, eu ouço isso o tempo todo. Eu quero saber o que aconteceu com eles. Puxa, é que também não é bom dar spoiler, né? Que algumas pessoas não viram o filme. Mas eu quero saber, enfim, quero saber isso, quero saber aquilo, né? Mas, pois eles me inspiram muito, esses personagens. Eu acho assim, talvez o que a gente não tenha tido, uma das coisas que a gente não tenha tido em 2020 é a mesma noção de tempo, né? O filme se passa sempre na mesma semana, ele tem uma coisa cíclica, né? Como é que uma relação com o tempo muito importante. E isso, nesse ano que a gente está vivendo, mudou completamente, né? Entre milhões de outras coisas. Mas, enfim, eu acho que é uma ótima pergunta, sim. Acho que todo mundo quer saber. E a Madá, cadê ela? Total. E você esteve muitos anos na França, né, Sandra? Você vê similaridades entre o cinema francês e o cinema brasileiro? Assim, quais são os lugares onde a gente se encontra com eles no cinema? Olha, esse negócio do cinema nacional é muito... Na verdade, assim, você tem maneiras, tipos de cinema. E aí, esses tipos de cinema, eles têm pontos em comum através do mundo. Às vezes, um filme, sei lá, por exemplo, um filme mais autoral, radical, brasileiro, vai ter mais coisa em comum com um filme mais autoral, radical francês do que com um filme grande, comercial brasileiro, entendeu? O que não quer dizer
isso tem que tomar muito cuidado. Assim, eu acho que o cinema tem que ser muito diverso. É que nem a ecologia, entendeu? Tem que ter todos os sotaques, tem que ter todos os tamanhos. Os números não podem ser uma régua comum. Tem filme que é feito para menos pessoas e a economia dele é essa, ele vai custar menos, ele vai ser feito de outra maneira, e isso não torna ele menos importante, menos bem-sucedido, entendeu? Total. Então, eu acho que isso é super... E isso é uma coisa que a gente viu acontecer ao longo de 20 anos de políticas públicas no Brasil. A gente viu como é que a gente estava abrindo esse caminho aqui. Você estava começando a sair dos grandes centros, estava começando a ter outros lugares onde fazer cinema e tal. Agora, a França, no meu caso, assim, exatamente, eu sou essa geração que lutou muito, né, para conseguir fazer cinema e tal. E entre as coisas que eu fui acabando tendo que fazer, é uma coisa que eu vejo um pouco acontecer agora, eu fui embora a uma certa altura, porque fora do Brasil estava mais possível de fazer o trabalho que eu queria fazer. Aí eu passei 10 anos na França e lá muito da minha formação no cinema veio de lá, porque a França é o paraíso dos cinéfilos, né? É o único lugar que você vai ver assim, um filme antigo, no sábado de manhã, e tem fila. Maravilhoso, que maravilhoso. Aquele clima. Quantos anos levou para fazer Três Verões? E Três Verões é um caso um pouco atípico, pelo seguinte, eu estava trabalhando em outro projeto, só que aí me deu muita vontade de falar sobre isso e, ao mesmo tempo, uma sensação assim, de urgência, sabe? Falei assim, pô, é importante falar disso agora, porque o tempo dos filmes é outro, né? Então, eu dei uma guinada, assim, eu larguei aquilo que eu estava fazendo para fazer o Três Verões. E aí a gente acabou tendo que fazer o Três Verões, fazer a seguinte escolha. Ou fazia do jeito que dava naquele momento, que não eram nas condições ideais, ou esperava e talvez nunca fizesse, nem imaginava o que vinha pela frente, né? Nossa. Então, foi um filme feito rapidamente, com pouco dinheiro, mas com uma energia coletiva assim, maravilhosa. Porque aí, em torno de mim, se juntaram assim, os parceiros de sempre, as pessoas que queriam muito, que acreditavam naquele filme, queriam fazer, sabe? Então, todo mundo deu muito ali pro filme. Foi muito legal. E Sandra, pra gente encerrar, como é que é trocar com a Regina Casé ali no set, assim? Quanto que ela te facilita, assim, né? Nesse sentido da atuação, assim, quanto que ela traz? Bom, eu acho a Regina é uma gênia, né? Ela tem um talento gigantesco, né? Assim, ela é uma pessoa que tem uma capacidade de observação muito grande e que ela é uma observação sem preconceito, é uma observação humana, entendeu? Então, ela tem assim um material humano para usar no trabalho muito extenso, muito rico. E aí a gente, como já se conhece há muitos anos, como já trabalhou muitas vezes juntas e tem um terreno comum, na verdade, isso tudo que eu acabei de falar é também o que eu procuro quando eu estou trabalhando. A gente já chegou no trabalho assim com uma relação de confiança muito sólida. Então, isso é muito importante no filme. Às vezes você tem que ir construindo ao longo do filme. No nosso caso, a gente já chegou com isso, né? Então, foi muito bom. E ela, enfim, ela é muito, muito talentosa. É um encantamento, né? Ver a Regina em ação. Totalmente. Que está em Três Verões, esse filme que tá nas plataformas. Eu consigo assistir em alguma plataforma, Sandra? Tá, Ele né? tá no Telecine. Boa, perfeito. Em todos os telecines, ele está em muitas plataformas digitais, Now, Vivo Play, Oi Play, Google na Apple, Play. tá também no iTunes. Está muitas, Loki. Perfeito. Enfim, aí tem uma lista extensa de plataformas. Perfeito. Três Verões, então fiquem ligados, procurem. Sandra, muito obrigado pela conversa.
Foi um prazer, adorei. Obrigada a você. Foi um prazer mesmo. Esse registro aqui vai estar eternizado aí como nosso podcast Sistema Solar e Podcast. A gente volta na semana que vem com mais uma conversa. Sandra Kogut, super obrigado, prazer. Um beijo e uma boa semana carioca com essas nuvens que vão embora. Obrigada para você também. Valeu, Sandra. Tchau, tchau. Um beijo.